Olá, eu sou Ilza Santos e esse é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Neste episódio, vamos conversar com Fábio Antunes, doutor em Pedagogia do Movimento Humano e uma grande referência na gestão educacional. Fábia se formou no bacharelado em Educação Física pela EFE em 1995 e na licenciatura em 2002, tendo se tornado também mestre e doutora pela escola. Atualmente, é diretora pedagógica da Escola Lourenço Castanho, um colégio conceituado em São Paulo. Fábia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. É um prazer. Prazer é todo nosso. Para começar, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, assim, o que te motivou a trabalhar nessa área, especialmente com a gestão educacional. Quando adolescente, né, fui atleta de vôlei e federada e tudo mais, então grande sonho de ser técnica de vôlei. Decidi, estava em dúvida entre arquitetura e educação física, decidi pela educação física e no dia de preencher a FUVEST 92, para minha surpresa, eu tinha duas opções, bacharelado em educação física ou esporte, porque eu sou da primeira turma. Nossa, verdade. E na hora de assinalar, se eu, hoje, né, falando, eu deveria ter escolhido pela busca, pela ser técnica, deveria ter escolhido o bacharelado em esporte. Mas na época eu falei, vou fazer X na educação física, porque a educação física já é um curso estabelecido, não é nada novo. Já sei o que é, né? Já sei o que é, pelo menos. E entrei na educação física com esse objetivo. Sempre dizia ali nas primeiras aulas com o professor Guilmar, Introdução à Educação Física, que foi trazendo, né, esclarecendo, trazendo reflexões para a gente sobre o que é esporte, o que é educação física, e eu falava que eu não entraria numa escola, que eu não tinha esse sonho de ser professora de uma escola, que eu queria sempre ser técnica. E ao longo do curso, né, fui me encantando pela educação física, agradeci por não ter entrado no esporte, porque eu acho que eu sou da educação física mesmo. E no meio do meu percurso da graduação, do bacharelado, eu me encantei por academias de ginástica e mergulhei na onda da academia de ginástica. E isso já fui fazendo os estágios, né? Mesmo com o curso sendo super exigente de manhã à tarde, eu conseguia fazer horas ali de estágio, fui descobrindo que mercado era esse. E me encantava muito a questão da pesquisa, que eu cheguei a publicar artigo na graduação em ginástica laboral e também a gestão de academia. Foi aí que eu comecei um processo de gestão, de olhar para esse mundo, né, da atividade física, até do esporte, menos da escola ainda nesse momento, mas pela gestão. Entendi. Então, você trabalha nessa área escolar há quase 25 anos, né? Isso. Quem diria? A pessoa queria ser técnica. O que mudou nesse período, desde que você iniciou? Você consegue... Quando eu termino o bacharelado, eu logo ingressei na licenciatura. Uhum. E aí eu falava, eu tomei a decisão certa, não é a escola que eu quero. E fui embora, fui fazer gestão de academia e eu fiz um MBA em marketing. Eu trabalhei com projetos de financiamento de academia e montagem de academia. Cheguei a morar até em Lisboa, montar academias lá no Nordeste e viajava pra caramba, até que chegou um momento que eu falei, acho que isso não é vida para mim, eu vou voltar para a licenciatura, pelo menos para estudar, vou voltar a estudar, e voltei, destranquei meu curso, comecei a fazer a licenciatura. E aí eu comecei a conhecer realmente o que é a escola. E fiz a licenciatura, terminei, e logo depois eu largo toda essa parte de gestão, cheguei até a publicar um livro sobre gestão em centros de atividade física, com o Fábio Saba, e termino
e decido ir para a escola. Fui fazer estágio em escola. Quando eu comecei e depois de 6 meses, eu volto para a EFUSP e falei, eu preciso conversar com o professor. Fui para o meu paraninfo, que é o Edson Jesus Manuel, e falei, vocês acho que precisam conhecer mais o que é escola de verdade. Porque eu comecei a dar aula e as discussões que a gente tem aqui estão muito longe da realidade que a gente encontra na quadra, nas salas. Ele falou, acho que você podia fazer um mestrado. E foi de uma sexta para uma segunda. Ele falou, você tem um projeto estabelecido na sua cabeça. Você tem inglês, você já tem teste de inglês, vamos submeter o projeto. E foi aí que eu termino uma licenciatura, 6 meses de sala de quadra, né, de estar na escola, eu já ingresso no mestrado, e aí numa área de aprendizagem, que é algo que começou a me encantar muito, como as crianças aprendem e o que elas precisam aprender. Uhum. E aí eu fiz uma grande investigação curricular no mestrado, e assim, professora de 40 aulas por semana. Uau! Desde 2000, quando eu volto para a escola, né? E aí dando aula, fazendo mestrado, e aí uma coisa que marcou muito também na minha vida na EFUSP foi o dia da minha qualificação, que quando eu apresentei minha metodologia, a banca virou para mim, Guilmar, Edson Jesus Manuel, falaram para mim, essa metodologia, com essa amostra, com 20 professores, você quer validar a sua proposta? Ah, assim não vai dar. Eu falei, então deixa comigo. Fui para o estado e peguei 3 professores de cada diretoria de ensino para fazer a minha metodologia, que aí virou 300 pessoas validando a minha proposta. E acho que o tempo todo na EFUSP, esses professores marcaram esse desafio, né? De me desafiar na carreira e continuar sempre querendo mais e querer aprimorar, né? Meus conhecimentos. Daí eu termino o mestrado. E aí eu não sei se foi você, Pode lá ser. na sessão de alunos, que falou, você sabe que o doutorado está aberto sem prova? Que você, por ter terminado o seu mestrado, você tem direito a entrar no doutorado direto, só apresentando o projeto? Eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. Eu falei, ixi, será que eu vou culpar minha filha? Eu falei, acho que eu não vou não, eu vou arriscar. E aí o professor Gotani abraçou o meu projeto de continuidade no doutorado, e aí eu submeti o projeto, né? E aí foi voltado, continuei na escola aplicando, aí eu já foi algo totalmente voltado para a prática do professor, eu validei práticas de professores com aprendizagem significativa, de Ausubel, e com isso a minha história com a educação começou a ficar mais refinada, né? Porque eu fui estudando muito currículo, muita aprendizagem, e durante todo esse processo tem uma pessoa que marca muito e continua marcando minha carreira, que é o professor Luiz Dantas, que é uma grande referência na educação física escolar e que esteve presente em toda a minha pós-graduação, né? Ele sempre foi um grande orientador junto com os outros oficiais, mas ele tinha altos debates ali comigo para qualificar o meu trabalho. E foi esse um grande percurso que eu mergulho dentro da escola, e aí em 2012 eu sou convidada por uma outra escola para ser diretora de currículo, porque como eu tinha estudado currículo no meu mestrado e no meu doutorado, mesmo sendo em educação física, as teorias curriculares de aprendizagem, eu tinha mergulhado durante muito tempo. Foi aí que foi uma grande virada na minha carreira, que eu saio da educação física e vou para todos os componentes curriculares, né? Sim. De uma escola de educação infantil ao ensino médio. E aí, nesse período todo que você, desde o começo lá do teu namoro com a licenciatura, que não deu muito certo, depois vocês voltaram, então você está atuando desde então no ensino, né? No ensino, na área escolar, né? Você consegue ver o que mudou, consegue dizer pra gente o que mudou de lá até aqui, nessa área? Assim, hoje a escola mudou muito, né? Principalmente depois da pandemia. Que é um marco aí, acho que na vida de todo mundo.
A própria educação, ela tem mudado, a gente tem a publicação de uma base, que é uma grande referência nacional, um marco da mudança de um ensino simplesmente conteudista para habilidade, competências e habilidades. O conteúdo ele está lá, né, mas de uma outra forma, mobilizando os estudantes. E mais recentemente a gente tem a chegada da inteligência artificial, que aí é um outro grande marco dentro das escolas, né? A educação básica tem que cuidar muito da formação desses estudantes para esses jovens, né? Quando eles saem da escola e mesmo ali quando eles estão na escola, qual é a criticidade que eles têm que ter ao se deparar com qualquer imagem, texto, quais são as referências, né? Um pouco nessa linha, né, da preocupação que se deve ter com esse aluno, o que você acha que se deve ter em mente ao trabalhar com educação em 2024? Acho que tanto os profissionais quanto as crianças e os jovens, acho que a gente precisa valorizar muito a presença. Hoje, acho que os meios digitais têm tirado muito todas as pessoas da presença do estar aqui e viver aquilo e respeitar a pessoa que está na sua frente. Porque é muito fácil eu ter um comportamento que eu tenho nas redes, eu acabar passando isso para o momento que eu estou presencial. Eu não quero falar com você, eu te excluo, eu te ignoro, porque você faz isso no digital. Sim. Então, hoje, qualquer professor, qualquer educador, é muito importante ele estar presente no momento que ele está com os seus alunos ou com os seus atletas e fazer com que as pessoas valorizem e respeitem isso, porque as pessoas têm feito muitas escolhas e se eu não gosto muito daquele, eu não preciso estar próximo a ele e as pessoas precisam se sentir pertencente, né? Senão, sim, como a sociedade vai fazer a diferença para a vida de todo mundo. Uhum. Acho que esse é uma coisa que tem que ficar. Tá. Uhum. Bom, agora vamos lá. Tinha aqui uma pergunta que você já respondeu, que foi, né, além da graduação, você fez o mestrado e o doutorado, como foi essa transição? Você já contou pra gente. Agora eu queria saber como é que a sua formação na EFE influenciou na sua atuação profissional. Eu acho que desde o primeiro dia, a reflexão foi algo muito presente, né? Acho que toda a equipe de docentes ali, eles nunca deixaram que a gente recebesse nada pronto. Uhum. Eu sempre me senti muito, assim, provocada para pesquisar, para entender de onde estava vindo, que referência era essa, que a referência, ela não é uma receita que vai ser aplicada diretamente, que você vai trazendo essas referências bibliográficas e se transformando num profissional, né, se colocando ali, se constituindo como um profissional, e eu acredito que isso veio muito da minha primeira graduação. O meu bacharelado, eu vejo que foi muito responsável por eu ter essa sede de saber das coisas, de continuar a estudar, né, porque eu tenho mais outros cursos, né, fiz licenciatura em pedagogia, fiz 3 cursos em Harvard, continuei estudando para querer saber mais e entender das coisas, e não simplesmente aceitar o que está posto. Entendi. Eu acho que isso é muito diferente de algumas instituições de ensino superior, porque hoje eu entrevisto muitas pessoas e você vê o perfil de quem vem de algumas instituições e de outras, e eu vejo que a EFUSP, ela fez a diferença na minha formação profissional mesmo. Entendo. E aí você já nos contou uma, que é da sua qualificação, mas quais são as principais memórias que você guarda do tempo que você estudou na EFE? Lavagem no corredor. Eu participei. Jura? Participei escondidinha, mas sem participei. Consequências. Consegui fugir, que não era tão rígida na época, mas eu participei. Participar da atlética, acho que foi uma experiência marcante. Os estudos na biblioteca, porque a gente tinha uma aula de manhã e outra só depois do almoço, as idas ao CP, eu acho que tudo isso fez com que a gente
conquistasse, assim, amizades para a vida, que hoje a gente tem um grupo grande ainda que se fala e se encontra de vez em quando. Formou família, né? Formei família, inclusive. E essas aulas, né? Que às vezes eu lembro de um momento que eu saí da aula e eu falei, eu não volto enquanto você não escutar todos os pontos de vista que estão sendo trazidos nessa sala. Então, acho que a gente tinha esse espaço, né? Para ser crítico de verdade, que é o espaço da universidade, né? Acho que foi bem, bem bacana. O amor por biblioteca, eu gosto de bibliotecas até hoje. Até hoje. Tenho boas memórias da nossa biblioteca. Faz tempo que eu não entro lá. Estou pensando num pós-doc, né? Talvez olha que eu legal. volte. Te esperamos, hein, Fábia? Você também já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que, se você conseguir... E eu digo se conseguir porque é uma coisa, né, de momento, assim. Citar pessoas que te inspiraram e que te influenciaram a estar na área de educação física. Acho que uma técnica que é a Irma, e por isso que eu fui, porque todo o cuidado que ela tinha como atleta, e depois para permanecer na faculdade, né, porque quando você ingressa, talvez você fala, vou... sair porque eu não estou gostando. Então, Oswaldinho, o Edson Manuel, o Guilmar, com todas as provocações que ele trazia para a gente, educação física é esporte, isso fez a gente querer estar ali, querer participar e continuar na escola, né? Acho que foi bem importante a presença dessas pessoas. Bacana. E aí você poderia compartilhar com a gente quais foram os maiores desafios da sua carreira, mesmo que teve muitas idas, vindas, enfim. Quais foram os principais desafios? É que eu encaro o desafio, eu busco o desafio, né? Acho que para mim o desafio é algo que tem que estar presente, porque senão você acaba parando. Uhum. Mas um que eu quase desisti foi terminar o doutorado, porque eu estava com a filha pequena, e aí foi duro terminar o doutorado, mas o Gotani me ajudou, foi super compreensivo e eu acabei terminando, mas eu encaro o desafio como algo que todo mundo precisa encarar para você ser um profissional que goste de fazer o que você está fazendo, porque a hora que terminar o desafio... O desafio te estimula, então você procura ele, né? Eu procuro, porque senão acho que eu pararia e sairia, porque escola é uma loucura, né? Sim. Então você precisa gostar de estar ali. Tá certo. E os momentos mais marcantes da sua carreira? Da minha carreira... Não sei se os marcos de conquistar esses diplomas, porque são muitos, né? Eu tenho alguns diplomas, mas acredito que o mestrado e doutorado, a defesa em particular, foram momentos bem marcantes, que eu fui com muito medo. Eu lembro do Dantas falando, Fábio, só você sabe mais do seu projeto, ninguém sabe tanto quanto você, vai tranquila. Então, foi momentos bem marcantes, assim, que dá até um frio na barriga no dia de lembrar, no momento de lembrar, porque entrar naquela sala com 5 pessoas para fazer arguição não é fácil, não. Para julgar o trabalho que você ficou anos elaborando. Sim, quase 5 anos, não é fácil. Entendo. E tem alguma história engraçada ou curiosa da sua trajetória que você queira compartilhar com a gente? Nossa, a hora que você falou engraçada, eu lembrei daquele ataque da Poli dentro da EFUSP, que eles jogaram um peixe pela janela. Não lembro disso. Não, porque eles ficavam indignados que a gente tinha piscina e quadra, como se fosse para o lazer, e os outros institutos não. Tá. Então foram momentos engraçados, assim, mas a lavagem no corredor, e aí todo mundo maçucato correndo atrás da gente, no vestiário. Mas, assim, ter vivido os 4 anos de bacharelado na EFUSP, eu vivi intensamente, assim, acho que foi muito, muito importante, como uma recém-saída ali da escola, né? E viver a parte esportiva, defender a EFUSP no peito, né? Porque eu jogava pelo time, acho que foram uns 4 anos bem vividos na minha vida, foi o meu bacharelado de educação física. Você era de que modalidade? Vôlei? Do vôlei. Sim, parece com você.
Fábia, tem uma pergunta que a gente costuma fazer para os nossos entrevistados, então, que é assim, na graduação a educação física escolar é bastante abordada, né? Tem muitos estudantes que pensam em fazer licenciatura. Então a pergunta que a gente faz é: quais dicas, quais conselhos você daria para quem está entrando nessa área hoje? Eu acho que para quem entra na faculdade é aproveitar muito todas as reflexões que o curso oportuniza, porque abrem-se várias perspectivas de análise do fenômeno educação física e depois, consequentemente, para a educação física escolar, que eu vejo que, por serem jovens, ou até por ser jovem na época, não aproveitei tanto quanto poderia. Uhum. E quando você está ali estudando desde a antropologia, desde a economia, da administração, que é várias janelinhas que se abrem ali, eu vejo que os estudantes não aproveitam tanto. Sim. E que o curso, às vezes, ele parece distante da aplicação prática, mas ele é muito robusto e ele te transforma num profissional que tem um olhar muito mais qualificado para o fenômeno em questão que você escolher. Se vai ser academia, se vai ser uma escola, se vai ser um hospital. Acho que é importante aproveitar. Não acha que é uma bobagem que você vai estar ali estudando filosofia ou antropologia que não vai servir para nada. Vai servir para muita coisa. Você se torna um profissional qualificado com um olhar integrado do que você está trabalhando mesmo, né? Sim. Entendi. Olha só, já tá acabando. Já? Na verdade, era só isso, assim. Eu queria agradecer em nome da escola por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, tá? É um prazer imenso para a Escola de Educação Física e Esporte receber os seus ex-alunos. Muito obrigada. Eu agradeço muito e fiquei muito feliz de estar aqui e compartilhar essa história, né? Porque é a história da minha vida. Sim, muito bom ouvir a história da sua vida. E nós agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal EFE USP oficial no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio.